toque na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Nessa sexta-feira, mais um final de semana, né? Penúltimo dia da semana. Abençoado por Deus, calor. Quero agradecer a Deus por tudo. Feliz com o Senhor, porque até que Ele ajudou. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens que vocês têm me enviado, como nós temos feito atualmente. Vamos começar o vídeo no livro de 1 Crônicas 28, 6, versículos 6 e 7, onde Davi fala com Salomão, seu filho, a promessa que Deus fez na vida dele. Meus irmãos, a promessa que Deus fez na nossa vida, elas estão se cumprindo, elas vão se cumprir. Essa promessa, Deus fez a Davi a respeito de Salomão. A promessa que Deus fez na minha vida e na sua vida, através de seus pais, elas se cumprirão. Nada está oculto aos olhos de Deus. A palavra de Deus fala que Deus não é um homem para que se esqueça, nem o filho do homem para que minta. Então fica firme nas promessas da Bíblia Sagrada. Tome cada profecia para você, para seus filhos, para sua parentela. Ele fala assim no versículo 6, e me disse, Deus disse a Davi, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e meus lábios, porque eu escolhi por filho, eu serei por pai. Que bênção, né? Deus escolher. Assim Deus escolheu cada um de nós. O filho, ele é nosso pai. Quando Jesus expirou, nós fomos unidos ao povo de Israel pelo corpo de Cristo. Somos hoje a geração eleita. Então Deus nos escolheu por filho. Ele é nosso pai. Não sou eu, a Bíblia que está falando. Versículo 7. Davi, Deus continue falando com Davi, e eu estabelecer o seu reino para sempre. E se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Como até o dia de hoje está escrito aqui, o dia de hoje Davi falando com Salomão. Até o dia que Davi era rei, ele falou, ele estava fazendo tudo conforme Deus mandou. Davi errou, nós sabemos que errou. Eu erro, você erra, nós pecamos. Então as promessas de Deus na nossa vida, elas não se cumprirão. Nós sabemos que Deus, Ele é justiça. Então essa promessa que Deus fez a Davi a respeito da casa dele, do filho dele Salomão, ela se cumpriu. Nós sabemos que Salomão foi rei. Salomão foi um rei sábio, que ele pediu a Deus, Deus deu sabedoria, ele não pediu riqueza, mas Deus deu riqueza. Hoje nós vemos muitas pessoas orando, Senhor, pedindo sabedoria, pensando que Deus vai dar riqueza. Eu, quando eu não era crente, ainda não tinha entregado minha vida ao Senhor, eu orei. Muitas vezes pensando que se eu pudesse sabedoria, Senhor, a ignorância do homem, a carne. De sabedoria, ele ia agir como Salomão. Mas o propósito de Salomão tinha outra vida. Salomão, ele tinha tudo. Ele não queria mais riqueza, ele sabia que tinha tudo. Nós ainda criança, né, eu jovem, uma família que vivia do trabalho, do suor, mas graças a Deus, Deus sempre abriu porta. A gente sempre passava necessidade, então eu pensava que era do meu jeito, não é. Deus não é negociante, Deus não é comerciante, Ele não vende bênção, Ele nos abençoa conforme a vontade dele, nosso conhecimento. Então o coração de Salomão, ele tinha um reinado, ele tinha toda a riqueza que o pai deixou, toda a herança, né? E agora ele estava diante de um povo numeroso para ele governar.
Ele ficou assustado, ele era novo ainda. Então ele pede a Deus somente sabedoria. Talvez na oração a Bíblia não fala completo. Ele falou, Senhor, já tem tudo, meu pai deixou riqueza, o Senhor me deu esse reinado, eu não preciso de mais nada, só preciso de sabedoria e andar na tua presença. E Deus deu sabedoria, honra e riqueza a Salomão. Assim é a nossa oração, feita com sinceridade. A promessa foi feita a Salomão através de Davi, e ela estende até nosso dia de hoje. Essa é a palavra de 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 6 e 7. Que Deus os abençoe. Vamos agora com mais um vídeo no YouTube. Vamos começar assim. Manda ver se às vezes não entende por que eu falei no vídeo anterior, 1 Crônica, né? Uma mensagem pequena, 2 versículos. Eu não orei. A hora que eu apresento a oração agora, eu apresento o vídeo. Apresento você. Eu estou apresentando todos os vídeos, todas as gravações. Quando eu levanto de manhã, eu apresento minha vida. Ao orar, pelo meu caderno de oração, pela caderneta, onde tem as pessoas, eu apresento. Antes da oração, eu apresento a minha vida. Então, assim é a nossa vida. Vamos então começar assim. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela família que você deu, pelo alimento, pelo ministério. Obrigado por ser Deus Santo, não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou o Senhor, perdoa-me. Perdoa o da minha casa, perdoa a minha parentela, somos pecadores, Pai. E temos intercedido do Espírito Santo. Senhor, fala conosco hoje no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus no capítulo 9. Não sei o que eu quero falar, nem o que eu quero ouvir, mas que o Teu Espírito tenha a falar conosco. Tudo seja para a glória do Teu santo nome. Amém. No Evangelho, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, ele tem várias divisões, e nós vamos falar aos poucos de cada uma delas. Nos outros evangelhos, às vezes nós vamos falar, mas vamos estar atentos, porque Deus, o Espírito quer falar conosco. Às vezes, o evangelho que amanhã nós vamos começar, o de Marcos, talvez vai repetir a mensagem de hoje, mas fica atento, vai ter mudança, o Espírito é que comanda. Capítulo 9, versículo 1 a 8, a cura de um paralítico. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado na cama. Jesus veio, vendo a fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E muitas pessoas que estavam ali se escandalizaram do Senhor perdoar os pecados. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles falavam que estava errado, não podia, criticavam. Quem era ele? Ele era um para perdoar pecado. Só que ele pode perdoar pecado é Deus. Mas ele estava ali diante do Filho de Deus. Ignorante ali onde diz, está escrito lá no livro de Isaías, era um cego porque não queria ver, era surdo porque não queria escutar. Assim somos nós hoje. E Jesus falou para aquele paralítico: a tua fé te curou. Nós vemos todas as curas que Jesus fazia, que ele fez, né? Ele, após curar o enfermo, ele fala: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando era enfermidade, outro tipo de enfermidade, ele falava: vai, a tua fé te salvou. Quando ele fala, vai, não peque mais, é porque aquela vida que dava. Estava enfermo, talvez por um pecado, a Bíblia não fala, mas talvez seja por causa de um pecado. Então, tanto é que ele fala, não peque mais, né? Talvez um erro. Quando ele fala, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou do medo, te salvou da enfermidade. Jesus Cristo sempre tem uma palavra
de ânimo das pessoas. Mas era escandalizado pelos principais sacerdotes, pelos doutores, pelos que se diziam maiores. No versículo 8 diz: E a multidão, vendo isso maravilhoso, e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Eles glorificavam a autoridade aos homens. Jesus Cristo era o próprio Filho de Deus. Mas essa autoridade que fazia autoridade aos homens, porque Jesus Cristo, ele deu autoridade aos discípulos, ele deu autoridade a nós. Nós devemos glorificar a Deus porque essa autoridade foi dada a mim e a você. Aquele que você orar, colocando as mãos, você expulsar o demônio. Ele fala, aqueles que não andaram comigo farão coisas maiores do que eu fiz. Então Jesus Cristo deu a autoridade a mim e a você, através da oração. Mas temos que ter uma vida correta perante o Senhor, em obediência, em amor, uma vida de santificação. Devemos sempre procurar santificar. Agora Jesus continua sua peregrinação ali pela cidade, nos montes. Ele agora chama Mateus. Mateus era um cobrador de imposto. A palavra de Deus fala, outra Bíblia fala Levi. É o mesmo. Mateus não, perdão. Mateus é Levi, isso mesmo. Aí chama, outras Bíblias falam Levi. Isso é Mateus, que escreveu essa mensagem. Então Jesus vai passando por ali, depois faz curas, milagres. Ele vai passando e vê um homem ali, sentado, esperando o seu trabalho, talvez fazendo suas contas, esperando alguma pessoa para pagar algum tributo. E Jesus passa e vê aquele homem sentado e ele fala, segue-me. É onde Jesus muitas vezes ele testa a nossa fé, a nossa coragem. Mateus talvez era um homem rico, era cobrador de imposto, né? Talvez tenha uma família. A Bíblia não relata a família bem abastada, não tinha necessidade de nada. Mas quando o mestre passou, chamou, convidou, mandou de seguir, ele largou tudo e seguiu Jesus. Aí onde nós vamos voltar lá no Velho Testamento, quando Elias passa por Eliseu está matando, está arando a terra. Quando Elias passa, ele senta perante de Deus e fala para Elias, eu vou lhe despedir da minha família e vou te seguir. Elias fala, vai e faz como tu fez, como tu disse. Aí ele vai, despede do pai, da família, mata os bois, quebra o arado, e do arado faz uma fogueira e assa os bois. O que Eliseu estava falando? Eu não volto mais para esse trabalho, agora eu vou seguir o Senhor. Eu não vou voltar mais à vida antiga, agora eu vou ser uma nova criatura. Assim foi Mateus, quando Jesus chamou, ele largou tudo. Largou dinheiro, largou família, largou tudo, seguiu Jesus. Foi fazer a obra do Senhor. Hoje nós não queremos largar nada e queremos ir para casa do Senhor só pedir bênção, pedir cura, pedir milagre, mas não queremos largar nem as coisas desse mundo. Estamos apegados às coisas desse mundo. Mateus largou tudo. Agora Jesus Cristo está ali com seus discípulos na casa de Mateus, onde estão os pecadores, publicanos, onde estão os pecadores ali, Jesus no meio deles. Os sacerdotes, os doutores ali passam e condenam Jesus. Fala, ele está comendo com os pecadores. Acho que escandaliza, né? A resposta está no versículo 13. Versículo 12, 13, ele fala, os sãos não precisam de médico, quem precisa são os doentes. Ou seja, quem não precisa, quem já se converteu, quem está com Deus não precisa mais que eu visite, mas eu vou visitar. Quem precisa de mim são os doentes, os pecadores. E ele, porém, aprendeu o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores a arrependimento. Então, Jesus mostrando
aqueles que se diziam justos, o que era justo. Jesus não veio chamar isso para arrependimento. João já vinha passado pregando o batismo de arrependimento, então já estavam justificados através do batismo. Né? Então Jesus não veio chamar o justo. Ele não veio chamar aquele que já está com a vida nova, veio chamar aqueles, o arrependimento daqueles que estão em pecado. Ou seja, os bruxos, os feiticeiros, os drogados, as prostitutas, os homossexuais, os ladrões. Jesus estava sempre no meio deles. Veio chamar por eles. Porque o justo, ele já estava no caminho certo, estava no aprisco do Senhor. Versículo 14, 17. Jesus é interrogado sobre o jejum. Aqui nós vemos outra parte, onde os fariseus, os discípulos de João também perguntaram a Jesus, por que nós jejuamos, discípulos de Jesus de João jejuma, e por que teus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus é certa. Poderá jejuar, ficar triste, a esposa, enquanto o esposo está com ela? A igreja, mas enquanto Jesus está nós, não pode entristecer. Mas Jesus deixa uma escrito. Vai chegar a hora em que eu não estou com eles, ou seja, o noivo não está. Aí terão que jejuar. É esse tempo, irmão. Jesus não está mais aqui em carne. Jesus já está na glória intercedendo por nós. É tempo de nós buscar arrependimento, matar a carne, através do jejum. Porque o noivo em carne não está mais conosco. O Espírito está, mas nós temos que matar a carne. Porque nos dias de hoje, o jejum, o Espírito está, a carne está prevalecendo sobre o Espírito. É necessário jejuar, porque o esposo, ele está no poder, na glória, intercedendo por nós. O poder sobre a doença e a morte. Versículo 18 a 25. Dizendo essas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus voltando seguiu, e ele e seus discípulos. Eis que a mulher, aqui, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, nós vemos que Jesus foi curar a filha de um sacerdote, um líder da igreja. E agora ele fala com Jesus que a filha dele está morta para ele curar. Jesus vai, eu vou, e ela vai ter. Mas nesse caminho, de caminhar de Jesus até onde ele estava, até onde estava a filha de Jairo, tinha uma multidão atrapalhando ele de passar. E ali naquele meio tinha uma mulher necessitando de uma cura, uma mulher que tinha fé. Ela pensa, se eu tocar somente na orla do manto dele, eu vou ser curada. Não preciso eu falar, não foi nada. Mas agora a mulher tinha uma barreira. O poder sobre a doença e a morte. A mulher, a morte foi a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou. A doença, a mulher, que padecia de um pouco de sangue há 12 anos, ela teve fé. E ela foi por trás e tocou na orla do manto de Jesus. E ela foi curada. Muitas vezes a nossa enfermidade, ela permanece em nós porque nós não temos fé. Às vezes nós procuramos todo tipo de saída, mas não encontramos o médico. Às vezes a tua doença é para Deus e não para o homem. Você, em vez de orar, pedir ao Senhor a direção, você vai correr atrás de médico. Essa mulher gastou tudo que tinha, pelo jeito que a Bíblia fala. Ela devia ser bem rica, né? Gastou tudo que tinha com os médicos e não resolveu nada. Mas na hora que ela colocou, fez o propósito de encontrar com o mestre, só tocar, não precisa falar nada, tocar, ela ficou curada. É o poder da fé. É o poder da oração. Assim foi com a filha de Jairo. Jesus tem poder sobre a morte, sobre a enfermidade. Ele tem toda a autoridade sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre a doença. E Jairo foi buscar a pessoa certa, assim como a mulher também foi buscar a pessoa certa. A filha de Jairo ressuscitou. E a
a mulher ficou curada daquela enfermidade que tinha 12 anos, onde ela perdeu tudo, mas não foi curada. Às vezes você está correndo atrás do médico em busca de um socorro que só está na mão de Deus. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Onde Jesus fazia milagre, a notícia espalhava. A cura de 2 cegos, versículo 27 até o 31. E partindo Jesus seguiram 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Ali Jesus ia seguindo e aqueles homens cegos gritando, pedindo socorro, pedindo que Deus, Jesus tivesse compaixão dele. Ele não queria esmola, não queria dinheiro, nem queria trabalho, o que ele sabia. O que ele estava precisando era enxergar a fé também daqueles homens. Jesus para e pergunta: o que é que vocês querem que eu te fale? Que nossos olhos abrem, que nós tenhamos visão. Talvez ele falou assim: eu não quero dinheiro, não quero ouro, não quero prata. Eu quero enxergar. Eu quero ver o mundo, eu quero ver a tua face. Jesus viu que eles tinham fé, falou: ter curado esse teu mal. Jesus fez milagre, faz milagre. Agora uma atitude certa daqueles 2 cegos. Foram curados, eles não foram para casa. Contaram para sua família, não foi para o bar, se alegrar, não foi festejar. Ele saiu por toda a cidade glorificando o nome de Deus, dando testemunho do que Deus fez na vida dele. Nós recebemos as bênçãos do Senhor e guardamos para nós, não falamos para ninguém. Por isso que as igrejas estão vazias, tá? Além dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos falsos profetas, a igreja está vazia e fria, porque não tem mais testemunho, ninguém quer contar. Versículo 31. Mas todos eles saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. É o valor do testemunho. Se você quer ganhar uma vida para o Senhor, testemunho do que Deus fez na sua vida, da transformação, da sua cura, das portas que Ele abriu. Irmão, bênção não é só carro, fazenda, casa nova, não. Bênção é uma coisa que você está dentro de você, está te machucando, está te ferindo. Você acha que não tem mais jeito, e Jesus vem, cura, e te alegra, e te dá saúde. É bênção. Bênção não é só o que a gente pega, o que a gente vê, não. É o que a gente sente dentro da alma, a cura da alma. 32 ou 34, talvez não dê tempo. Né? A cura de um mudo. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, expulsou o demônio, e falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca se viu tal em Israel. Somente com uma palavra, somente um toque. Jesus curava, fazia milagre. Os homens se admiravam, mas em tudo isso o homem entregou Jesus, porque Jesus foi traído. Mas os fariseus diziam: ele expulsa o demônio pelo príncipe do demônio. Aqui os fariseus, já condenando Jesus, sabia? O próprio demônio testificava que Jesus era filho de Deus. Os fariseus, sabendo, eles já agoniavam, falavam que Jesus estava endemoniado, era o príncipe do demônio. Quantos fazem assim hoje nas igrejas? Onde há milagres e as pessoas falando que ali não tem Deus. Eu já contemplei isso, eu já vi acontecer nas igrejas e as pessoas passarem e falar: a pessoa até que está na igreja mesmo. Não, Deus não está nesse lugar. A seara é o ceifeiro. Jesus fala: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Peça ao dono da seara, ou peça a Deus que envia mais obreiros para curar essas almas que estão doentes. Que Deus abençoe, irmão. Acabou a palavra, só até aqui, meu vídeo acabou. Hoje não tem oração. Que Deus abençoe, fica na paz com Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Um abraço, irmão Jorge.